Bom, é isso. Bom dia. Bom dia aí. Todos estão se escutando bem? Vamos para o 76º dia da nossa caminhada com a glória de Deus aí, a constância, mantendo essa constância, está sendo muito, muito bom para mim, eu tenho certeza para vocês, a gente saber que a gente pode, sim, fazer algumas coisas que nos propõe a fazer, mas fazer com carinho, com amor. E principalmente ser grato ao acordar. Como é bom ser acordado pelo Pai, saber que quando Ele nos acorda, é sinal que Ele tem algo para nós, no sentido de, vamos lá, vamos acordar e vamos à luta, porque temos coisas para fazer. E hoje, o tema, para mim, como eu comentei para vocês, ele é muito importante numa linha de, ao longo da minha vida, eu tive algumas portas fechadas. Tá? E eu acredito que vocês também, porque isso faz parte até da natureza humana, à medida que nós vamos avançando na nossa vida, em alguns momentos as portas são fechadas para nós. Mas o Pai é maravilhoso que ele tenha até a possibilidade de abrir não uma porta ou outra porta, abrir várias portas. Porque quando uma porta se fecha, outras se abrem. E outras no sentido do plural mesmo. E a leitura de hoje realmente vai trazer, pelo menos trouxe para mim, essa clareza da necessidade que nós temos de olhar um outro ponto de vista. Tá? Porque na hora que alguma coisa se fecha para nós, a gente cai até no desânimo em algum momento. Tá? Mas é importante fazer essa leitura. Então vamos lá, vamos começar. E o nosso começo, como sempre, nós vamos fazer a leitura da palavra e fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao Pai mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conosco e principalmente que Ele possa nos proteger de todos os ataques do inimigo, porque não há ninguém maior do que o nosso Pai. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, Pai. Eu venho nesse momento em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Obrigado por mais esta manhã, por mais um dia de vida e por mais esta oportunidade de começar o dia na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus de provisão, de cuidado, de justiça e de caminhos abertos. Sim, caminhos abertos, Pai. Que nesta manhã nós te pedimos, fortalece o nosso coração. Muitas vezes olhamos para as portas fechadas, para os cenários difíceis e para aquilo que parece não ter solução. Mas hoje queremos lembrar que o Senhor consegue tudo, que o Senhor continua no controle. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Realmente hoje a palavra, ela que nós estamos vivendo hoje, ou que eu acredito que todos nós estamos vivendo, principalmente olhando alguma área da nossa vida que pode ser que parece travada, pode ser que alguma área da nossa vida esteja travada. Às vezes é uma porta de trabalho, às vezes é uma resposta que não chega, uma provisão que preocupa ou uma situação que parece não andar. Mas o texto de hoje nos lembra que Deus continua abrindo caminhos onde nós só enxergamos limites. Onde nós só enxergamos limites. E antes de entrar na leitura, apenas fazer um comentário breve, exatamente nesse ponto que eu coloquei de uma situação que parece não andar. Eu tenho uma situação, um processo aí que está sendo trabalhado já praticamente aí 6 meses, né? Mas eu confio no Todo-Poderoso, em Deus. Sabedor eu sou que tudo que vem dele, tudo é para ele, e que ele sim vai nos honrar, porque a confiança é tão grande que tem hora até que eu não percebo que já passaram 6 meses. Porque, com a glória de Deus,
não é que eu esteja dependendo desse valor. É um valor importante? Sim, é um valor importante. Um valor que é meu. Então, se o valor é meu, se o pai me deu esse valor, ele vai me entregar. Mas é isso que nós temos que ter. Acima de tudo, saber que quando algo parece demorado, parece que a gente não vai ter a conclusão final, creia. Creia, porque Deus está no controle. Bom, então já fizemos a nossa oração de abertura, agradecendo principalmente a necessidade que nós temos que abrir os nossos olhos para enxergar além da limitação humana. Que Deus realmente nos dê confiança para confiar na providência dele, na providência divina, e paciência para esperar o tempo do Pai. E também humildade, porque humildade em obedecer à direção que ele nos dá todos os dias. Bom, o tema é Deus abre portas onde tudo parece fechado. O texto de hoje vai nos mostrar que Deus age quando tudo parece travado. Sustenta os que confiam nele e continua governando mesmo em tempos difíceis. Vamos agora para o primeiro bloco. O primeiro bloco começa assim. Nos capítulos 7 a 9 de Segundo Reis, segundo livro de Reis, testemunhamos o poder de Deus agindo em meio à escassez, à opressão e à injustiça. O povo de Samaria sofre com a fome extrema devido ao cerco sírio, e a situação parece desesperadora. Eliseu profetiza que o mercado se encheria de mantimentos no dia seguinte, mas ninguém acreditava. Deus usa 4 leprosos na periferia da cidade para abrir caminho. Por temerem pela própria vida, eles descobrem que o exército inimigo havia fugido, deixando comida, suprimentos e tudo o que precisavam. A libertação chega de forma inesperada, mostrando que a providência divina não depende do que esperamos ou planejamos, mas de sua vontade e poder soberano. E como eu tenho comentado com vocês quando eu faço a leitura do devocional e também à medida que eu vou preparando esse material, tem algumas frases que me chamam a atenção. Por quê? Nessa leitura, eu posso e procuro sempre fazer essa leitura de uma forma para tentar simplificar, até para poder compartilhar para vocês e, claro, também para que eu possa é, identificar e fixar melhor aquilo que a palavra quer passar para mim. Então, hoje, esse primeiro bloco, ele mostra que a fome em Samaria, a palavra profética de Eliseu e a descoberta dos 4 leprosos de que o exército inimigo havia fugido. O que isso traz para nós? Uma análise simples. Um cenário, primeiro, quando falta recursos, e eu entendo que é algo que, principalmente nós, seres humanos, nós temos bate um desespero em alguns momentos, né, porque o primeiro bloco ele tentou trazer da seguinte forma, né, ele começa mostrando um cenário muito pesado mesmo, que é fome, que é cerco, que é medo, que é desespero, e quando falta recursos, quando uma resposta não vem, quando uma porta importante parece fechada, o coração pode se apertar e começar a imaginar o pior. Mas esse trecho nos lembra que, mesmo em cenários de escassez e limitação, Deus continua sendo capaz de abrir saídas. E eu até coloquei essa frase aqui, porque essa frase realmente, para mim, está sendo muito impactante, né? A situação era tão apertada que ninguém conseguia imaginar saída. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós nos deparamos com algo que parece que não tinha saída mesmo? Mas é justamente aí que Deus age. Eliseu, o profeta Eliseu, libera uma palavra de provisão. E aquilo que parecia impossível começa a se mover por um caminho inesperado. Então, isso nos ensina, como comentei para vocês, algo muito forte.
Olha só, Deus não depende do caminho que nós imaginamos. Ele pode agir de formas que ninguém planejou. É que nós temos, sim, como seres humanos, uma linha de entendimento, uma linha de pensamento, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós temos essa linha de pensamento, e que pensamento é esse? Olhando para uma situação semelhante a essa que nós colocamos aqui no primeiro bloco. Parecia impossível, começa a se mover. Parecia impossível e começa a se mover. Isso traz para mim uma necessidade de compartilhar o seguinte: qual o pensamento errado, na minha opinião, trazendo para um cenário semelhante ou parecido igual a esse? Achar que porque nós não vejamos saída, nós não vemos saída, então não existe saída mesmo. Pessoal, nós já tivemos várias portas fechadas, mas já em seguida teve várias portas abertas. E creia, se por algum motivo, se algum momento, algum ponto que você esteja em alguma das áreas da sua vida sendo travada, creia nisso. Porque um pensamento certo seria o quê? Entender que Deus pode abrir caminho, mesmo quando nós ainda não conseguimos enxergar como. E um exemplo para fixar melhor é como alguém que está esperando uma oportunidade, uma resposta, uma melhora financeira ou uma porta de trabalho e começa a achar que tudo parou, mas nem tudo que está em silêncio está parado. Deus ainda pode mover o que a gente não vê. Por quê? Se Deus é o criador de tudo, com certeza Ele está criando essa outra porta ou está abrindo essa porta para nós. E é pensar da seguinte forma: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar que Tu ainda tens saída para essa situação. E nós vamos entrar numa linha de confrontar aquilo que nós temos feito ou que nós não temos feito. Nós temos alimentado mais o desânimo diante do que não se abriu ou a confiança de que Deus continua agindo? Eu refleti muito sobre esse ponto, por isso que eu quis trazer para vocês o meu primeiro depoimento em relação a um processo que, é, vamos dizer, está encaminhando, ou está em caminho, está em processo, e esse, ou bem, o processo está em processo, não, o processo está em andamento, e dentro dessa ótica de olhar exatamente que Deus está agindo, eu sei disso, e que eu vou receber aquilo que é de meu direito, porque foi o Pai que separou isso para mim. Então, nesse primeiro bloco, eu quis trazer até uma linha mais de olhar para o simples, mas olhar para o simples que muitas vezes é difícil até da gente confiar, né? Porque nós, seres humanos, nós temos esse tipo de entendimento quando uma porta se fecha que não tem saída. E tem. Vamos agora para o segundo bloco. E o segundo bloco fala o seguinte: olha só. No capítulo 8, vemos Eliseu orientando e protegendo os justos, como a sunamita e outros que se beneficiam da sua intercessão. Deus cuida daqueles que o temem e age para preservar a vida e o bem daqueles que confiam em sua palavra. Mais uma vez percebemos que o Senhor honra a fidelidade e a entrega do coração. Sim, Eliseu tem mostrado a orientação e a proteção aos justos. Como comentei, o texto fala da sunamita e outros que foram preservados pela direção do Pai. Isso traz para a gente que fidelidade e entrega nunca passam despercebidas diante do Senhor. Sim, como a palavra aqui está nos mostrando o quê? Que Deus não é indiferente à vida dos seus filhos. Ele orienta, ele protege, ele preserva aquele que dão ouvido à sua direção, ou que dá ouvidos à sua direção. Isso não significa que a pessoa nunca vai passar por dias difíceis. Nessa terra terás aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci a morte. Isso foi uma fala de Jesus. Mas significa exatamente isso, que a pessoa não está sozinha, largada ou esquecida. Deus continua cuidando.
E para mim esse trecho trouxe algo extremamente importante, porque lembra o coração de algo simples e precioso. A fidelidade, como comentei, entrega nunca um passo despercebido diante do Senhor. Por quê? Porque ele não está indiferente à vida dos seus filhos. Deus nunca vai estar indiferente aos nossos momentos, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, porque Deus conhece as nossas fraquezas, não é? Deus sabe que nós, como seres humanos, somos pessoas dependentes, mas que essa dependência seja dele e não de outros fatores. Nós não estamos sozinhos, não estamos largados ou esquecidos, porque Deus cuida de nós. E dentro dessa ótica, principalmente olhando esse tempo difícil que nós colocamos aqui, onde o coração pode e vai ser suplantado ou suportado pela palavra do Pai, porque nós, nesse momento também, nós somos tentados a pensar que Deus esqueceu de nós. Mas a palavra mostra que o contrário, ele continua cuidando, por isso temos que prestar atenção em nossas atitudes. Quais são as atitudes que nós temos em situações semelhantes a essa? Uma atitude errada, na minha visão, ou na minha opinião, seria viver como se tudo dependesse somente do nosso esforço, sem descanso, na direção de Deus. Esse é um dos erros, na minha visão, mais, é, vamos dizer assim, mais constante na nossa vida como ser humano, quando nós deparamos com uma porta fechada ou um momento de dificuldade. É entender que nós vivemos somente do nosso esforço. Mas tenha paz, tenha confiança, Deus está conosco. Uma atitude certa é aprender a andar em confiança, ouvindo a direção do Senhor e descansando no cuidado dele. Pessoal, é maravilhoso quando nós temos essa confiança diária, e isso é mostrado através da constância que nós estamos fazendo em gestos até pequenos. O fato de você separar um tempo, um horário, alguns minutos para conversar com o pai, para receber a direção dele, isso é maravilhoso. Não deixe a sua rotina, não deixe que as preocupações, não deixe que as notícias, os fatos externos comprometa o relacionamento com o pai. Busque ele, porque ele é a única salvação. É o único ponto que vai, sim, nos direcionar para o caminho correto. Vou trazer para vocês aqui um exemplo que acredito que vai ficar até simples de entender. É como alguém que tenta controlar tudo sozinho, carregar tudo sozinho e resolver tudo sozinho, sem parar para ouvir a Deus. Aos poucos, o coração fica cansado, pesado e ansioso, mas a direção de Deus traz descanso e preservação. Se você vive um momento de ansiedade, de entender que as coisas só funcionam se você estiver na frente controlando, saiba que a direção do Pai vai trazer esse descanso para que você possa, assim, enxergar de uma forma diferente. É impressionante, pelo menos para mim, o quanto nesse caso, vou colocar eu, o quanto eu comecei a ver e entender de forma diferente a partir do momento que eu comecei a ter uma constância em relação à conversa com o pai, ao relacionamento com ele. É algo que, para mim, é surpreendente, assim, principalmente, não existe ninguém que conheça mais o Sandro do que o Sandro. Na verdade, só Deus que conhece o Sandro, mais do que eu mesmo. E exatamente por ele me conhecer, saber das minhas fraquezas, mas saber também das minhas lutas, e saber da minha confiança, ele não deixa nada passar despercebido. E alguns pontos que passavam há uns anos atrás despercebido, hoje me deixa de uma forma tão clara que eu falo, poxa, foi tão simples. Mas o simples é aquilo que Deus mostra todos os dias. É que nós, como seres humanos, muitas vezes a gente complica e a gente acaba não enxergando aquilo que é simples. A gente não dá valor àquilo que é simples. Então, pessoal, tenha a seguinte linha de atitude, ou atitude correta. Diga sempre, Pai, eu não quero viver só na força do meu esforço. Eu quero aprender a descansar na tua direção. Porque eu posso me confrontar e eu uso
a leitura do devocional e compartilho com você exatamente porque o devocional não é somente para ser lido, não é somente para ser escutado, ele é para ser confrontado. Exatamente a gente olhar o que nós estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo. Nesse caso, especificamente, eu falo para vocês, nós temos caminhado em confiança na direção de Deus ou nós temos tentado carregar tudo sozinho? É importante refletir sobre esse ponto, pessoal. Compartilhe o jugo com o Pai. O jugo é leve. Bom, vamos agora para o bloco 3. E o bloco 3 ele vai trazer o quê? Nós vamos ler a parte que mostra o cumprimento do juízo sobre reis ímpios de Israel e a ação do Pai. Na verdade, trazendo uma linha diferente. Então, eu vou mudar. Não é somente nesse ponto. Porque o capítulo 3 ou o bloco 3, na verdade, ele fala o seguinte: o capítulo 9 apresenta o cumprimento do juízo divino sobre os reis ímpios de Israel. É a ação de Deus, trazendo correção, justiça e restauração. E continuando. Aqui vemos que Deus não se omite diante da injustiça. Ele governa, corrige e traz equilíbrios conforme sua palavra. Mesmo em meio à corrupção, ele age de forma decisiva para proteger seu povo e cumprir seus pensamentos, ou melhor, suas promessas. Quando eu vejo a questão da correção, porque esse trecho, ou esse bloco, ele mostra que Deus continua governando mesmo quando há corrupção, injustiça e desordem ao redor. Isso é até uma frase que nós vemos nos dias atuais, em 2026, quando nós olhamos alguns governos, e aqui não entrar no mérito político. Quando eu falo alguns governos, nós temos o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Mas olhando para o mundo como um todo, não fixando somente no Brasil, né? Essa questão da corrupção, injustiça e desordem, ela assola o mundo. Por isso que, às vezes, quando vemos tantas coisas erradas, o nosso coração pode pensar que nada será colocado no lugar. Mas a palavra mostra que Deus não perdeu o controle. Ele vê, ele governa e ele age no tempo certo. Até vou trazer aqui o meu laser, porque fala exatamente aqui, ó. Ele vê, ele governa e ele age no tempo certo. Por quê? Isso é importante, porque nos livra de dois extremos, o desespero e a vingança. Deus continua sendo justo e a justiça final não depende do nosso braço. Isso é importante, pessoal. Deus continua sendo justo, ele é justo, continua e vai ser sempre justo. Por isso que a gente colocou aqui que a justiça final não vai depender do nosso braço. Quando vemos injustiça, a alma pode se agitar, mas a palavra nos ensina a lembrar que Deus continua no governo. O que podemos pensar em situação igual a essa? Podemos pensar o seguinte: se Deus continua governando, o que isso pode trazer para o nosso dia a dia? Um pensamento errado, na minha opinião, é achar que diante da injustiça, Deus está ausente ou indiferente. Outro ponto, confiar que Deus vê, julga com justiça e age no tempo certo, isso é o pensamento certo. Em alguns momentos de desespero, de situações de portas fechadas, infelizmente, alguns de nós podemos ter essa linha de pensamento, que Deus é injusto, porque nós vemos aí pessoas na rua, pessoas passando fome, pessoas sendo maltratadas, e o nosso pensamento vai numa linha exatamente que Deus não está vendo, porque Deus está ausente, ele está indiferente. Pense da seguinte forma, pessoal: confie nisso, Deus vê tudo, julga com justiça e age no tempo certo. Vou trazer um exemplo que eu acredito que vai clarear ou vai fixar melhor. É como quando alguém passa por uma situação injusta no trabalho, por exemplo, na família ou em qualquer área da vida, e começa a pensar que o mal venceu, mas Deus não perdeu o controle da história. Por quê? Fale da seguinte forma, pense da seguinte forma: Senhor,
eu escolho confiar que tu vês tudo e sabes agir no tempo certo. É importante fazer essa linha de racional, esse pensamento, e eu tenho trazido aqui para vocês, ou compartilhado para vocês, que é importante a gente, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a gente fazer tudo com confiança. Mesmo que o cenário naquele momento pareça impossível, confie, porque Deus vê tudo mesmo. Vamos trazer para fazer um questionamento, um confronto com o nosso dia a dia. Diante da injustiça, nosso coração tem sido dominado pela revolta ou pela confiança no governo de Deus? É também um momento de reflexão. E agora, indo para o último bloco, e esse bloco é agora, vamos dizer assim, nós vamos falar que o devocional fecha lembrando que Deus usa caminhos inesperados e trabalha no tempo certo. Então vamos para a leitura do quarto e último bloco do devocional de hoje. Esses capítulos nos lembram que Deus abre caminhos onde os homens veem obstáculos. Ele age por meio inesperados e muitas vezes usa os humildes e simples para realizar grandes feitos. Não é nossa força ou inteligência que determina a vitória, mas a ação soberana de Deus quando confiamos e obedecemos. Além de abrir portas, Deus nos ensina paciência e fé. Ele age no tempo certo e de forma perfeita, mesmo que pareça demorado ou improvável. Quando tudo parece perdido, confie. Deus pode transformar impossíveis em milagres, usando caminhos que nós ou que você nunca imaginou. Eu trouxe até para fechar o devocional de hoje, incluir a conclusão do que Deus abre caminho onde nós, humanos, vemos sempre obstáculos e a frase que eu trouxe para mim e vou compartilhar para vocês é o seguinte: caminhos inesperados, pessoas improváveis, situações que nem estavam no nosso radar, isso é pela limitação nossa humana. A nossa visão ela é limitada. E essa mensagem que nós vimos agora no quarto bloco, onde Deus não fica preso, exatamente, Deus não fica preso ao nosso planejamento. Eu tenho procurado usar a seguinte ideia: Deus planejou tudo na minha vida e eu tenho que executar. Então, Deus não fica preso ao nosso planejamento. Nós é que temos que seguir o planejamento do Pai. Por quê? Ele, Deus, pode usar caminhos inesperados, pessoas improváveis e situações que nem estavam no nosso radar. O que parece atraso para nós pode estar sendo preparado nas mãos dele. Isso, para mim, não significa viver sem responsabilidade, significa não transformar o nosso entendimento limitado na medida do que Deus pode fazer. E qual é a nossa redação final? Eu sempre coloco isso como a redação final. Vamos confrontar. Diante do impossível, nossa reação tem sido desistir ou continuar confiando em Deus? Porque a palavra impossível só existe para nós, seres humanos. Então, a nossa reação é qual? Tem sido desistir ou continuar confiando no Pai? Uma reação errada, na minha forma de pensar, é quando nós paralisamos, desanimamos e desistimos porque a situação parece impossível. Olhe de uma forma diferente. Veja uma reação que para mim seria certa. Responder à dificuldade com fé, obediência e confiança no agir de Deus. Um exemplo, eu gosto desses exemplos de ser citado aqui para vocês, ou para nós, né, porque eu também compartilho do uso dos exemplos para fixar melhor. É como alguém que passa por uma fase apertada e começa a pensar que não adianta mais orar, obedecer ou insistir. Mas a fé ativa faz o contrário. Continua confiando, continua se posicionando e continua esperando em Deus. Pessoal, fale sim. Senhor, eu escolho confiar em Ti, mesmo quando ainda não estou vendo tudo resolvido. O maior desafio quando nós estamos num momento de dificuldade
um momento de ansiedade, um momento que parece que nada tem saída, é dar esse primeiro passo, é olhar para os céus e falar exatamente isso. Senhor, eu escolho confiar em Ti. E isso tem que vir da nossa boca, da nossa voz. Nós temos que declarar isso. Tome posse disso. Senhor, eu escolho confiar em Ti. E declare de uma forma que você saiba que não está somente falando por falar, mas que você está falando porque confia no Todo-Poderoso. Pessoal, agora para trazer para o. Eu sempre gosto de fazer esse fechamento, ou trazer um fechamento do devocional. E hoje a palavra, hoje no dia 6, né? Dia 6. Hoje é dia 7, né? Dia 7, ó. Tem que mudar. Hoje não é dia 6, hoje é dia 7. Hoje a palavra nos lembrou que Deus não depende da grandeza dos nossos recursos para agir. Sim, o caso da viúva, no que nós lemos, nos mostra que Deus realmente pode multiplicar o pouco. Isso nós vimos do dia 6, exatamente. O que eu quero trazer para você é o seguinte: o nosso coração, ele sempre vai depender de uma tomada de decisão da nossa parte. Em momentos de portas fechadas, em momentos que nós estamos vivenciando que parece algo intransponível, aprenda a confiar. Não só confiar, mas declarar tudo aquilo que o Pai está nos trazendo, está nos mostrando, que algumas vezes parece imperceptível, porque nós não abrimos os nossos olhos, não abrimos nosso coração, e não abrimos para mim aquilo que é mais importante, é ser grato ao ser acordado pelo Pai. Pessoal, quando nós somos acordados diariamente pelo Pai, nós temos algo a fazer, e esse algo a fazer é grandioso, é mediante a direção dele. Deus não vai nos acordar para que a gente faça o que o inimigo quer que a gente faça. Então, tenha certeza disso. Se Deus acordou e é Ele que nos acorda, é porque Ele quer que nós façamos exatamente a direção dele. E a Bíblia é o local onde você sim vê essa direção. Vamos fazer agora aqui um resumo. Eu procuro fazer esse resumo para poder falar para vocês que Deus sempre vai proteger, mesmo quando não conseguimos ver tudo. E eu quero trazer aqui só numa linha de, deixa eu colocar aqui o próximo slide. Exatamente, linha do raciocínio dos 4 blocos. Isso é importante, eu gosto sempre de ver que vimos nesse primeiro bloco que Deus pode começar a agir a partir de pouco que temos. Estou vendo aqui que esse é o slide que nós fizemos no dia de ontem. Mas vamos colocar aqui um resumo no bloco 2. O bloco 2, que principalmente fala quando Eliseu orienta e protege os justos, o Pai usa, sim, pessoas para nos auxiliar. E quando eu falo que ele usa a pessoa para nos auxiliar, o Pai, ele sempre busca trazer para nós que nós não podemos e nós não devemos ficar sozinhos. O fato de estarmos aqui, e como a Ivanete colocou, 76º dia, e nenhum dos dias nós estivemos sozinhos aqui. Sempre havia 2 ou mais. E quando estamos em 2 ou mais, e isso é importante colocar, o Pai está trazendo para a gente uma situação que nós temos sim que viver não é dependendo de nós, não é dependendo do próximo, mas é dependendo da direção do Pai. E se Ele traz para a gente essa visão, que nós dependemos dele, mas que Ele usa outras pessoas, confie nessa direção. No bloco 3, o capítulo 9 apresenta o cumprimento do juízo divino sobre os reis ímpios de Israel. A justiça final sempre irá prevalecer. Deus não é homem de não cumprir aquilo que ele prometeu. E se ele prometeu que nós teremos a vitória virá. Creia nisso. O bloco 4, ou o bloco final, Deus nos lembra que caminhos que ele direcionou, caminhos que ele preparou, nenhum homem, nenhum inimigo vai desviar nós desse caminho. Que possamos saber que o caminho que Deus preparou para nós é importante seguir com base na instrução dele. A nossa vontade, em alguns momentos, é até ajudar o Pai, mas o Pai não precisa da nossa ajuda nesse sentido.
A ajuda que o Pai precisa é confiarmos nele, confiar exatamente que aquilo que ele planejou será assim concretizado a partir do momento que nós confiamos nele. Então é isso, pessoal. Deixa eu até voltar aqui para vocês para a gente fazer a nossa oração final. Deixa eu ver, porque eu estou comentando que no momento que eu faço o compartilhamento com vocês aí, algumas vezes a gente não vê quem está do outro lado. E nesse momento eu estou vendo a Ivanete e a Sandra, estão aí? Então tá certo. Então, para nós que... Tem a Laura também. Olha, não estou vendo a Laura. Bom dia, Laura. Deixa eu deixar a Laura falar aí. Bom dia, Laura. A Laura está nos ouvindo, Laura? É importante. Opa, só dá um alô, Laura. Será que a Laura está Bom tímida? dia. Ah, bom É dia, que eu Laura. tava ouvindo o fone. Ah, tá certo, tá certo. Tá no caminho, tá no trajeto? Não, tô em casa. Tá em casa. Uma das, eu compartilho com vocês aqui para encerrar, antes de entrar na nossa oração de encerramento, é importante compartilhar isso com vocês, porque o que nós estamos fazendo aqui tem chegado a algumas pessoas que até é surpresa para mim, tá? Algumas pessoas que mandaram algumas mensagens agradecendo esse projeto que nós estamos fazendo aqui, porque em alguns momentos do dia a pessoa está em deslocamento e o fato de nós estarmos gravando o devocional tem ajudado as pessoas até não ficar pensando em bobeira, né? Eu vejo assim, em alguns momentos no trânsito mesmo, quando a gente para, e o trânsito de São Paulo, principalmente, é um trânsito bem corrido, o nosso pensamento muitas vezes vai para o lugar onde não deveria ir. E, de repente, alguém fecha você, você fecha alguém, e aquilo traz uma sensação de, vamos dizer assim, de querer transformar aquele momento em raiva e outras coisas que Deus não compartilha. E a pessoa comentou que escutando o devocional, isso tem ajudado muito, porque é no momento realmente a gente conectar com o Pai. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conectando com o Pai. E que essa conexão, quanto mais ela durar ao longo do dia, vai nos fortalecer. Então, onde vocês estiverem, e tiver a oportunidade, é claro, de escutar novamente, escute, porque o projeto foi preparado dessa forma, da gente ter a oportunidade de ter o contato com a palavra do Pai todos os dias, em qualquer horário, em qualquer lugar. Tá? Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã, obrigado porque o Senhor nos lembra que o pouco nas tuas mãos não é insuficiente. Obrigado pela direção que o Senhor nos deu, trazendo exatamente que aquelas portas que estão fechadas, Pai, é porque existe uma correção a ser feita. Algumas vezes nós, como seres humanos, entendemos que uma porta foi fechada, mas na verdade é uma porta que está se abrindo. E se uma porta está se abrindo, a outra tem que fechar. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, somente o Senhor. E se o Senhor nos dá essa determinação de entender que esse desvio é algo necessário, a abertura da outra porta vai trazer, sim, prosperidade, provisão, mas principalmente gratidão, porque é o momento de nós entendermos que o Senhor está agindo, que o Senhor está cuidando de nós. Então, entenda que as portas que foram fechadas ou que estão fechadas é porque Deus está cuidando, Deus está buscando algo melhor para nós. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Hoje é dia 7. Amém. Hoje é dia 7. Hoje é terça-feira. E o que eu posso falar para vocês é exatamente isso: ser grato ao Pai por todos os dias, Ele nos dá a possibilidade de ter esse contato com Ele. E a escolha é nossa. Mas que possamos sim compartilhar aí com alguns irmãos que, se por acaso vocês aí entenderem que precisam estar recebendo a palavra do Pai diariamente, e é importante a gente compartilhar com eles. Então, aqueles que puderem, compartilhe o que nós estamos fazendo aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante outras pessoas. Como eu falei, dessa surpresa minha de Amém. pessoas de fora estarem chegando até a mim, agradecendo esse momento, eu falei, agradeça ao Pai, porque ele todos os dias eles nos dão essa oportunidade de ter esse contato com ele. Fique com Deus e nos vemos amanhã, quarta-feira, Amém.
Dia 8 e o 77º dia. É isso aí, Bom 77. dia. Até mais, pessoal. Pessoal, até É, mais. até.